Bem, pessoal, então, assim, antes de mais nada, eu queria agradecer aqui a participação da Manu, tá? A Manu é uma pessoa muito talentosa. Eu conheci primeiro o trabalho da Manu e depois eu conheci a Manu. E eu já Uhum. gostava do trabalho da Manu, depois que eu conheci ela, eu gostei mais ainda. Essa que é a realidade. A Manu, gente, alguns aqui talvez conheçam ela. Ela é uma das proprietárias, uma das acionistas da Alpina, que é uma agência bem importante aqui da nossa região, uma das mais importantes da nossa região. Uma das pioneiras também em marketing digital. Se não foi a primeira, provavelmente a segunda ou a terceira a trabalhar com comunicação digital na nossa região, pelo menos, né, Manu? Com certeza é uma das pioneiras. É uma empresa que tem clientes aqui da nossa região, mas também atende outras empresas que fogem um pouco desse modelo, né, de negócio mais local. E, bom, a Manu com certeza vai falar sobre a Alpina, que a história da Manu e da Alpina se misturam, né, Manu? Com certeza. Mas, assim, a Manu, ela é designer, né, Manu? Se eu não me engano, tu se formou lá na Ubra, né? Isso, me formei ali na Ubra de Carazinho, em design. E depois, Perfeito, logo depois, fiz uma especialização em branding em Curitiba, na Positivo. legal. Então, a Manu, ela é designer, também tem bastante experiência com marca, né? Já fizemos alguns projetos de marca junto. E, e além disso, vive muito o dia a dia de agência, né? Então, ela abriu um negócio na área, no mercado da indústria criativa, compete com agências de propaganda aqui da região. E, assim, além do fato de eu admirar bastante o trabalho que ela tem, todo o portfólio que a agência tem, uma das coisas que é legal, assim, é ver uma mulher empreendendo, né? Isso não é tão comum como parece, né, Manu? É verdade. E a gente tem muitas meninas aqui, né? Eu lembro que na época da faculdade, assim, tinha todo as coisas mudaram muito, mas existia até um certo preconceito, assim, da mulher trabalhando em algumas áreas da agência de propaganda. A gente via muito a mulher trabalhando na área de atendimento, de mídia, mas a criação, por exemplo, não era um espaço em que a mulher ocupava. Normalmente ela não era a líder num projeto de empreendedorismo, e é muito legal ver que isso está mudando, né? E eu acho que a Manu faz parte desse movimento aí. Então, além disso, eu acho que tem esse ponto, né, que é legal também da gente escutar da fala dela. Manu, assim, tu fica bem à vontade, tá, de falar como tu quiser, é um bate-papo. Tá. A maioria da galera aqui tá com o vídeo desligado, é que eles têm um pouco de vergonha, alguns estão jantando, outros estão, sei lá, fazendo coisas ilícitas, eu não sei exatamente, eu não posso obrigar ninguém a ligar a câmera, mas eu vou acompanhando o chat aqui, às vezes o pessoal vai abrir o microfone para falar, e a ideia é a gente bater um papo, tá? Fica Tá. bem à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer também o convite, né? Estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu conheço, compartilhando também um pouquinho das dores e das vantagens também de empreender, né? Espero poder colaborar com vocês aí de alguma forma. E também eu sugiro que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas quando for necessário, quando vocês quiserem, ou contar alguma história que tenha a ver com o tema também. Acho que a gente pode ter um bate-papo, né, bem informal. Então, começar contando um pouquinho sobre mim, né? O Ciro já fez uma introdução, adorei a introdução, inclusive. Viu Mas só? E foi no improviso. olha só, muito. Viu só? Então, gente, eu acho que toda história de todo designer começa meio semelhante, né? Lá na infância, na sala de casa desenhando, né? E a minha história não foi muito diferente disso. Então, eu sempre fui uma criança muito criativa, gostava de desenhar, era bastante tranquila, assim, né? E era muito sonhadora. Então, eu ficava pensando, meu Deus, eu preciso fazer algo da minha vida que eu seja feliz, que seja condizente comigo, né?
Eu era daquela galera lá que ia bem em educação artística, que trocava desenhos e trabalhos de educação artística por lanche e essas coisas. E acabei seguindo esse caminho, escolhendo o design como profissão para mim. E acredito que fiz uma boa escolha, porque é uma área que realmente traz liberdade para a gente, liberdade criativa. E, enfim, eu acho massa pra caramba. Eu vou contar um pouquinho sobre isso para vocês, né? E então eu me formei ali na Ubra de Carazinho. Lá encontrei o Fabrício, conheci o Fabrício, meu noivo, meu sócio. Nessa época eu estava trabalhando como estagiária do meu irmão. Ele tinha uma empresa de tecnologia e no fim da faculdade a gente resolveu, então, unir forças e criar a Alpina. Logo depois, então, fiz a pós ali em branding e estamos aí, na Alpina, em 8 anos já, né, gente? Eu brincou, mas já, meu Deus, muita história para contar aí nesses 8 anos de Alpina, né? Mas, enfim, eu sempre trabalhei muito diretamente na criação, na operação, sempre uma líder muito operacional, só que a empresa precisa de liderança estratégica, de liderança que cuide da gestão do negócio, da gestão da empresa. Então, eu estou nesse momento de transição, sabe? Mudando a chave de uma mindset para outra, de operacional para a visão, para a direção, estratégico. Então, esse ano de 2020, além de pandemia, está tendo bastante desafiador para mim nesse sentido. Sabe? Então, estou focando mais ali no setor de aquisição da Alpina, para adquirir novos clientes, para cuidar da marca da Alpina, que a gente nunca fez isso, sempre ficou em último plano lá, a marca da Alpina ficava jogada, tadinha, e até o Ciro puxou nossa orelha e disse, pessoal, vamos levar a sério, vamos cuidar da marca, e a gente conseguiu agora priorizar ela, né, estou junto com a Val ali, cuidando da nossa marca. Nesse momento de transição, né, e eu acho que eu posso falar um pouquinho da Alpina também, né, claro. Apresentar para quem não conhece a empresa e quem tiver interesse também de mandar currículo, enfim, interesse em vaga, a gente fica sempre feliz em receber. Né? Então... olha só, Manu, alguém perguntou aqui se tu é de Carazinho, tu é de Carazinho? Não, sou aqui de Passo Fundo. Não, não, beleza, dia. Então não é, Renato. Beleza. Então tá, posso seguir? Vai lá, fica à vontade. Então, a Alpina, gente, ela é um estúdio independente de design digital, tá? A gente está focando cada vez nesse universo digital e o nosso propósito, a nossa missão é desafiar pessoas e marcas a irem mais alto. Então, a gente faz isso através de diversos serviços. Ontem a gente trabalhava com o núcleo de design experiência, onde tinha toda a parte de criação de marcas, branding, tecnologia e o segundo núcleo, tecnologia, e o terceiro, marketing e vendas. E agora a gente está dizendo adeus para esse núcleo de experiência, né, que sempre foi um grande diferencial nosso, e estamos migrando toda essa nossa capacidade, essa nossa experiência para a área digital mesmo, né. Então, estamos simplificando e focando ali em tecnologia, no núcleo de tecnologia, onde a gente cria sites, e-commerces, aplicativos, e também o marketing digital, onde a gente tem inbound marketing de conteúdo, enfim. E lá na Alpina a gente tem 3 setores principais, que é a aquisição, onde a gente conquista novos clientes, a parte de operação, projetos, marketing, e também tem a área do administrativo, né, que é importante para toda empresa. Eu acho que em relação ao... Manu, diga. Hoje, do pessoal que está trabalhando com vocês, né, tem muitos ex-alunos e alunos da publicidade aqui, né? Tu lembra? Eu lembro, a Thaisa é ex-aluna nossa e está trabalhando com mídia. A gente tem a Laurinha também, que é estagiária, não sei se ela é estagiária ou é funcionária, mas é aluna nossa. Quem mais tem? Eu não lembro. Então, ali no núcleo de... Nossa, muita gente. O núcleo de marketing, eu acho que é basicamente
aluna do Ciro. A gente tem a Ângela, que é gestora, que eu acho que foi tua aluna. A Ângela também foi, a exatamente. A Laura e o Max, que daí ele é designer. O Max, mas também foi aluno da UPF, no foi curso de da design UPF, gráfico. eu acho que ele chegou a fazer. Ali alguns... Depois ele foi para Carazinho, eu conheci ele em Carazinho, lá na UPA. E eu acho que os seus alunos são esses aí. Mas provavelmente... Mas já passou muita gente, né? Sim. Já passou muita gente do curso na agência. Sim. Inclusive, a gente sempre pergunta, Ciro, manda umas indicações aí para nós, precisamos contratar. Sempre vem boas indicações, né? Mas, enfim... Muito bem. O Ciro me passou uma pauta para compartilhar alguns conhecimentos com vocês, e eu acho que eu vou seguir essa pauta, pode ser, Ciro? Fica à vontade, vamos conversando, não tem problema. Aqui, eu queria explicar um pouquinho para vocês essa questão sobre logotipo, identidade visual, marca, né? O que cada um desses elementos significa. E hoje a gente tem uma percepção e uma direção muito em relação ao logotipo, e na verdade ele é só um pequeno elemento no meio de tudo isso, né? Então, o que é logotipo? O logotipo é apenas aquela representação gráfica, aquele desenho gráfico que identifica uma marca. Já a identidade visual, ela é um pouquinho mais do que isso, ela é o logotipo também e todos esses outros elementos de apoio que representam uma empresa. Então, ali entra tipografia, cores, elementos de apoio, que pode ser uma padronagem, efeito fotográfico, todos esses elementos visuais, né? E, por fim, a gente tem a marca, que, na verdade, fica em cima de tudo isso, que abraça a identidade visual, que abraça o logotipo, e também se refere muito à percepção, né? Que as pessoas têm da tua marca, que têm da tua empresa. Então, é o tangível e também é o intangível, né? A promessa de marca, é o core business, o tom de voz, enfim, todos esses elementos. Na verdade, mais do que as pessoas estão falando, o que elas estão percebendo sobre a marca, né? É tudo isso. E, gente, vocês podem me interromper quando vocês precisarem, tá? Fiquem bem à vontade, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã. Mas vamos lá. Como é que funcionam os processos de criação de marca lá na Alpina, tá? Eu até separei... acho que eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Pode compartilhar, Manu, fica à vontade. A gente fez um checkpoint, que é um encontro mensal com a galera ali da Alpina, e a gente falou um pouquinho sobre branding, e tem uma partezinha que eu acho que eu posso compartilhar com vocês. Vamos lá. Peraí, deixa eu achar. Até a gente tem alguns cases ali no site, né, que tu pode mostrar se tu quiser, falar um pouco sobre eles, Manu, acho que é uma boa também. O pessoal pode acessar o site junto contigo ali, como tu quiser. Separei também alguns cases, assim, rapidinho, para mostrar para o pessoal. Tá, eu vou compartilhar aqui minha tela, então. Vocês estão vendo? Ainda não chegou. Agora sim, tá chegando. Então, aqui, ó, bem rapidinho, gente. Esse aqui é basicamente o nosso processo de criação ali na Alpina, tá? A gente começa com a imersão, depois temos a estratégia, identidade, que é a geração de alternativas, e temos as expressões. Vou explicar um pouquinho sobre cada um deles, né? A imersão nada mais é do que o briefing, né? O estudo, esse conhecimento, essa imersão realmente no negócio do cliente. Então, a gente aplica o briefing, estuda concorrentes similares, diretos e indiretos, algumas referências, né? E tenta criar essa conexão com o cliente. Mais do que aplicar uma metodologia, é ter essa parte mais humana ali, de realmente ouvir a história do cara, entender ele e ter essa empatia com ele. Porque nesse momento é bem importante a gente entender que a gente não está criando mais um portfólio para nós. Às vezes a gente está realizando o sonho do cara, às vezes ele, sei lá, está há 10 anos sonhando com esse projeto, às vezes ele fez um financiamento para criar uma marca, e a gente precisa dar essa atenção
técnica e essa atenção de escuta também, de perceber as necessidades do negócio e também entrar um pouco mais a fundo, assim, nessa parte mais humana da história. Aí, depois a gente tem a estratégia, e seria um caminho criativo, né? Então, a gente estuda tudo aquilo que a gente identificou na primeira etapa, depois a gente define, para que caminho a gente vai, para onde a gente vai se diferenciar, né? Define esse caminho criativo. Então, temos a geração de alternativas, que é a criação do logotipo especificamente, então a gente gera várias e várias e várias alternativas, até ficar realmente muito satisfeito, ter orgulho daquilo que a gente propôs, e ter esse alinhamento com o briefing. Algumas vezes a gente utiliza a razão áurea, aqui está com uma linguagem bem galera, né, então... O logotipo que a gente gosta de trabalhar com um logotipo bem menos, que a gente fala, para então ter uma personalidade mais forte. O que eu quero dizer aqui também? Que a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. O design, ele, é mão na massa, sabe? É sentar e fazer. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês, né? Que não é uma inspiração divina que chega na nossa cabeça e a gente, surge uma ideia. Não, é muita mão na massa, né? Muito fazer. Deixa eu fazer um comentário, Manu. Assim, quando tu mostrou o processo ali na primeira lâmina, sabe? Primeiro slide. Isso é legal, assim, de a gente entender. Olha só, são 4 etapas, né, gente? Isso aqui a gente não resolve num dia. Isso aqui a gente não resolve numa semana, né? Um projeto de marca, assim, consistente, sério, né? A gente tem todo um processo de maturação da ideia. Então, a imersão que a Manu traz ali, que é nada mais é do que o briefing, mas quando a Alpina traz essa ideia de imersão, é mais do que perguntar, mas é se colocar no lugar do outro, né? É essa a ideia de imersão, de se inserir na empresa. A própria definição da estratégia, então, a marca não é simplesmente um elemento de design, de design gráfico, ela é um elemento de design estratégico, ela vai ter um impacto lá na valorização desse produto, que porventura vai, inclusive, ter algum tipo de efeito sobre o preço que ele vai ser cobrado lá na ponta, a lucratividade que essa empresa vai ter. Então, tem vários elementos aí, né, que a gente tem que acertar. E a questão não é, fazer um monte de marca, né, Manu? Mas é a gente seguir no caminho certo. Agora, quando a Manu falou assim, poxa, a gente faz opções para o cliente até a gente acertar as pontas, né? Mas não é assim, faz um monte de tipo diferente, aleatoriamente. Não, a gente vai fazendo até chegar num determinado ponto. A gente vai evoluindo uma ideia e não criando várias ideias diferentes. Não é isso, Manu? Exatamente. Como que nós na Alpina a gente trabalha, né? A gente busca realizar diversas alternativas, pensando em logotipo, né? E respeitando as características do briefing, a personalidade que essa marca precisa ter, por exemplo, é uma marca tradicional, então a gente busca utilizar uma tipografia serifada, que traga legibilidade, né? Então, alguns critérios ali técnicos que respeitem esse briefing. Então, a gente vai gerar diversas alternativas e, quando a gente chegou numa proposta, nossa, essa aqui eu bato no peito, essa aqui o cliente vai curtir, tem a ver com o briefing, meu coração também como designer, né, meu instinto criativo também está dizendo que é uma boa solução, né? Tenho confiança suficiente para apresentar isso para o meu cliente, né? Então, a gente sempre propõe uma opção só. Algumas empresas propõem mais. Se por acaso não deu certo essa opção, a gente acaba refazendo o briefing, enfim, realinhando as pontas para ver onde a gente errou, né? Mas, enfim, na etapa 3 aqui de identidade, a gente cria realmente, depois de gerar várias alternativas, a gente seleciona aquela que está mais alinhada, faz um pente fino nela e depois segue para a 4ª etapa, que é tão importante quanto o próprio logotipo. Né? A gente sempre fala que a etapa 3 é tipo que nem a criação de uma pessoa, sabe? A gente tem a fisionomia, tem os olhos, o nariz, a boca, etc. E as expressões e a personalidade dessa pessoa, como que ela se comunica, ela é carismática ou ela é super séria, né? Como é que ela é?
Então, isso influencia bastante na própria percepção do logotipo em si. Então, a gente sempre, na Alpina, a gente busca sempre simplificar o logotipo para criar expressões que sejam marcantes, né? Perfeito. Identidade aqui, gente, não é manual de identidade visual, aqui é a personalidade, essa é a ideia de identidade, né? As expressões que a Manu comenta aí são as aplicações. Aí a gente já começa a pensar, tipo, como que a linguagem dela se torna algo tangível, né? Nas aplicações daquilo que é pertinente para a empresa. Isso, as aplicações de marca, né? Que pode ser um kit de papelaria, dependendo do projeto que o cliente contrata, dependendo das necessidades que ele comunica para nós, né? A gente alinha junto com ele e cria, então, essas expressões, essas aplicações, né? A gente costuma dizer que expressões bem feitas, nem sempre tu precisa do logotipo sempre aplicado em tudo que é local, né? Por exemplo, claro, o exemplo da marca do Itaú, às vezes a gente vê uma aplicação deles, uma propaganda, e tu vê efeito fotográfico, tu vê, sei lá, às vezes uma trilha, mas tu não vê a marca, tu vê a marca lá no final, né? E tu já sabe que marca que é. Então a gente sempre diz que uma marca forte é aquela que muitas vezes consegue se comunicar sem até mesmo utilizar o próprio logotipo. Perfeito. Né? Daí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre validação também. De repente eu posso até seguir. E esse é um ponto legal, sabe, Manu? Eu não sei se é sobre isso que validação se refere a isso, mas o processo de criação, ele tem uma etapa de teste, né? Ele não depende só da opinião do cliente e do designer. A gente também tem um processo de avaliar se as pessoas entendem o significado daquilo que a gente está tentando passar. Às vezes o cliente ele tem algumas opiniões e dependendo da personalidade dele é muito difícil fazer ele repensar se aquilo que ele está dizendo é de fato correto. E o designer ele pode ser o melhor do mundo, com o cliente teimoso ele não tem jeito, mas ele dificilmente ele vai abrir mão, aliás, dificilmente ele vai ser ainda resistente da opinião do cliente dele. Se a gente tem uma validação no sentido de uma pesquisa que comprova que aquela ideia não é o caminho, a gente consegue fazer até o teimoso repensar o seu posicionamento, né? Exato, tem algumas etapas ali quando se trata mais de um projeto de branding, né? A gente tem várias etapas ali que é o público falando, é o público interno, é o público externo, então a gente consegue trazer alguns argumentos para mudar essa percepção do cliente, né? Eu até trouxe para vocês um exemplo do próprio Diário da Manhã, que eles tinham, enfim, uma coisa para nós, né? Deixaram uma restrição específica para nós, e a gente acabou no meio de todo o processo, a gente identificou, a gente não pode ir por aqui, a gente precisa ir por outro caminho, como é que a gente vai validar isso com o cliente? Então, a gente fez toda uma narrativa ali para conseguir validar isso com eles, né? E acabou dando certo, ainda bem. Mas a gente tem que usar um pouquinho, assim, dessa inteligência, das pesquisas, para a gente conseguir argumentar, né? Porque, às vezes, o cliente tem uma opinião bem forte e, querendo ou não, a marca é dele, né? A história é dele. E a gente precisa tentar, então, se identificar cada vez mais com ele, vivenciar um pouco daquilo para se colocar no lugar dele e também conseguir falar com ele na mesma linguagem. E ele perceber que a gente entendeu, ele perceber que a gente também está focado nos mesmos objetivos, né? Perfeito. Mas, gente, eu tenho algumas dicas aqui para vocês. Essa etapa de validação é mais em relação à validação da marca, por exemplo. Vou apresentar a marca para o cliente, tá? Então, o que a gente apresentou para a galera aquela vez no Checkpoint? Dicas para uma apresentação matadora.
tá? Digamos que você já fez todo o processo que eu expliquei para vocês anteriormente, né? Então, algumas dicas que vocês podem aplicar na apresentação para facilitar a validação de vocês, né? Porque não adianta a gente fazer um processo lindo, maravilhoso, e não conseguir passar isso para o nosso cliente, né? Ele não conseguir entender aquilo que a gente está querendo dizer. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a metodologia, né? Mostra que a gente é baseado em metodologias, em processos, vê que a coisa é séria. Depois a gente explica bem certinho para ele quais são os significados dessa tipografia, por que a gente utilizou tal tipografia específica, tem sempre um porquê, né? Não é uma coisa aleatória. O significado do padrão cromático, quais são as cores, por que utilizamos determinadas cores, o significado do símbolo, se tiver símbolo, né? Então, às vezes a gente tem um símbolo que ele é um resultado de um A misturado com um violão. Então, eu pego o A mais o violão e igual ao símbolo tal. Então, ele fica fácil dele entender, tem que ser algo bem didático, sabe? Para o cliente conseguir ter essa experiência junto ali na hora da apresentação. E a gente traz algumas referências que foram mencionadas no briefing. Isso aqui é uma coisa muito bacana, que dá muito certo, assim. Como a gente precisa praticar nossa empatia, praticar nossa escuta, buscar entender nosso cliente e ele perceber que a gente realmente ouviu ele nesse momento, o que a gente gosta de fazer? Utilizar frases que ele mesmo utilizou no briefing, na própria apresentação. Em toda essa argumentação, a gente gosta de utilizar as palavras exatas que o cliente falou. E daí ele vai pensar, poxa vida, o pessoal realmente me ouviu, né? Realmente tem um pouco de mim na criação desse projeto. E também o storytelling, ele é muito importante, porque a gente vai falar muito de técnica, tipografia, metodologia, padrão cromático, símbolo, mas ele ainda precisa se envolver nessa história, ele precisa ainda se emocionar, a gente faz isso com o storytelling. Aí eu vou apresentar vou mostrar para vocês uma apresentação que a gente fez, para vocês entenderem mais ou menos como é que isso aqui se aplica na prática. Beleza? Perfeito, Manu. Esse processo aqui, gente, assim, é muito importante. A gente não pode, e eu já vi isso acontecer em apresentações, em sala de aula, ou até no mercado, assim, com alguém que não estava completamente preparado, mas assim, a gente entregar o resultado antes da hora, né? A gente precisa criar uma narrativa em que a solução, ela vai sendo construída aos pouquinhos. Então, perceba as etapas que a Manu está comentando ali. Primeiro a gente vai falar sobre o detalhe da tipografia, sem entregar a marca do cliente. Depois a gente vai falar sobre cor, sem entregar o logotipo que a gente criou. Depois a gente vai tentar trazer alguns detalhes do símbolo, vai contar a história da construção disso, né? Vai validar o briefing. Aí, assim, a gente vai criando uma expectativa para criar um clímax no final, onde a gente vai mostrar a marca, onde a gente vai mostrar qual que é o logotipo que a gente desenvolveu. E no final, as aplicações, né? A linguagem, essa etapa mais como é que ela funciona na prática, né? Então, há um processo. Quando a gente constrói um processo desse tipo, a chance de aprovação é muito maior do que a gente, logo no início, já entregar um monte e dizer, o que tu acha, qual que tu prefere, né? Não é por aí. Tem gente que ainda faz assim, né, Manu? Sim, sim. O sobrinho. Nem sempre o sobrinho, né? Às vezes uma galera que já tem um certo tempo ali já no mercado, né? E manda uma imagem com logotipo. E aí, curtiu? Meio complicado. Tu deve conhecer alguns sites que tem por aí de leilão, de design também, né, Manu? Acontece. Que é uma outra questão que a gente pode depois falar mais sobre isso. Exato. Vou seguir, então, eu trouxe um exemplo, tá, de um case para vocês. Então, basicamente, a gente tem a apresentação, né, que a gente faz para o cliente, faz uma capinha, identidade visual, nome do cliente, logotipo da empresa, e daí a gente explica para ele nosso processo, nossa metodologia, explica etapa por etapa, como é que a gente faz, para ele entender que somos profissionais, né, que estamos fazendo as coisas como manda o figurino. Aí é que a gente entra na tipografia. Então, tu pode criar uma argumentação aqui para você usar de apoio, né, utilizar
palavras que foram ditas no briefing, usar um elemento da tipografia, marcar um detalhe, o que esse detalhe orgânico quer dizer, algo simples, legível, esse carinho, né? Os elementos orgânicos, eles são mais familiares, mais afetuosos, um elemento extremamente geométrico e confiável. Então, a gente ilustra essa argumentação. Aqui, pessoal, olha só, a Manu, ela meio que entregou o jogo, mas com certeza, quando vocês olharam o slide, vocês perceberam essas pistas aqui, né? O cliente, ela não conta isso. Olha, essa bolinha aqui amarela é uma pista do que vai vir lá na frente. Ele vai criando essa expectativa. Esse estilo de tipografia que aparece aqui é uma pista do que vai vir lá na frente. Mas o cliente, ele nem percebe, é uma coisa mais subliminar, né, Manu? Isso. Ele vai botando o pé na água, vai entrando no clima, ele vai se familiarizando, né? Basicamente isso. Então, depois da tipografia, né, a gente apresenta o padrão cromático, apresenta as cores, explica por que dessas cores, né, sempre traz um embasamento técnico em relação a isso, faz essa conexão com as questões do briefing, né, e também coloca aqui alguns atributos, né, alegre, divertido, estimulante e livre. Depois, aqui o que a gente fez? Não é uma marca que possui um símbolo, então a gente acabou não tendo esse slide explicativo sobre o símbolo, mas o que a gente quis dizer aqui? Essa proposta de logotipo é extremamente simples. Então a gente quis dizer, pessoal, a gente simplificou muito o logotipo para a gente ter, ser uma marca mais mutante, ser uma marca com mais liberdade na hora de se expressar, né? Então, logotipo simples e expressões muito marcantes. Aí tem um detalhe importante. Daí tu vai fazer teu storytelling. Depois que tu explicou todas as paradas técnicas ali, tu faz teu storytelling. Tu pode fazer até um vídeo, ou tu pode realmente narrar os slides. Por exemplo, vamos lá. Eu quero conhecer o mundo, viver a minha liberdade e aprender sorrindo com... Daí você apresenta já 3 propostas, assim, de fundos diferentes, aplicação do logotipo, já vai mostrando para o cliente como essa marca se comporta. E, uma sugestão interessante, nesse caso aqui, a gente contratou uma ilustradora para fazer essa ilustração, para nos ajudar ali na aplicação da marca, e para trazer todo aquele monte de elementos e sentimentos e características que a nossa cliente mostrou desejo no briefing, né? Então, era algo que a gente não precisava fazer, mas é algo que a gente acabou percebendo que a gente tinha liberdade para isso, que a gente podia ir um pouquinho além com essa cliente e fazer conexões, sabe? Às vezes você não precisa ser super ilustrador, você precisa conhecer algum ilustrador que se encaixa bem em determinado projeto. Então, a gente, olha, essa aqui é todas as etapas de expressões, né, pessoal? A gente realmente exagera ali em mostrar como a marca se expressa. Aqui tem um detalhe interessante, gente, porque a gente pensa assim, poxa, a gente vai contratar a empresa vai fazer tudo. Não é isso, né? Às vezes a gente tem alguns fornecedores que são especializados, né? Essa marca que a Manu está apresentando para vocês, ela tem um resultado, mas a partir do momento que a gente traz essa identidade da ilustração, ela ganha um outro patamar. Ela ganha um outro patamar. Eu já vivi algumas experiências, por exemplo, da gente contratar, sei lá, um redator que ele vai construir um manifesto da marca. Então, a gente, antes de mostrar o logotipo, tem todo um texto, uma espécie de uma poesia que antecede a marca, né? Eu já trabalhei com um fornecedor que vai criar a versão sonora da marca, né, que também é muito legal. Também faz parte da linguagem, né, a identidade sonora da marca, o logo sonoro, os ícones que a gente vai utilizar sonoros da marca, um jingle, a trilha, o tom de voz, tudo isso a gente pode vir a ter uma produtora, por exemplo, que vai explorar esse design mais sonoro, um redator que vai explorar o design verbal, e a gente ainda tem uma empresa, uma agência, um escritório de design que vai unir todas essas peças, orientar toda essa turma para chegar num resultado como esse.
Até porque uma marca ela é muito ampla, né? A área é muito ampla para você ser extremamente bom em cada detalhe. Então, eu prefiro sempre focar em alguma área específica e envolver outras pessoas para enriquecer o projeto, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente pensou, não, vamos fazer uma ilustração, se eu criasse um logotipo, sei lá, com mais elementos na tipografia, com um símbolo, etc., poderia ficar muito sobrecarregado, ia ficar, tipo, muito carregado e não ia encaixar ilustração, elementos de apoio, aplicações com o logotipo, né? Então, assim eu consigo aplicar ele de uma forma mais simples. É muito bom trazer sempre imagens muito humanizadas, né? Para trazer, porque quando tu olha uma imagem, tu automaticamente tu muda o teu humor quando tu tá olhando para ela, né? As pessoas mais sensíveis têm isso de uma forma bem repentina, né? Então, sempre carregar de imagens humanas, dependendo, claro, se é uma marca mais humanizada, mais carismática ou não. E, enfim, nesse caso aqui, a gente acabou também fazendo intervenção na arquitetura, fazendo algumas sugestões na própria arquitetura. Então, eu trouxe aqui também aqui para vocês podem dar uma olhada. E é basicamente isso. Nesse caso aqui. Eu posso mostrar aquele projeto da Diário, Ciro, rapidamente para o pessoal, o que tu acha? Oi? Desculpa, eu estava com o microfone desligado, eu tenho um vizinho que é uma criança que provavelmente ela vai ser uma atleta olímpica, e aí ela faz um pouquinho de barulho, e eu acho que ela está de aniversário hoje, então também ela está um pouco agitada. Mas Entendi. enfim, viu, Manu, se tu puder passar mais devagar as imagens, que a gente quase não conseguiu ver as aplicações, mas o Tá. case do Diário é legal, eu acho que é uma marca que o pessoal conhece e e é bacana a transformação que ela fez, que ela acabou gerando, né? Eu vou passar essa aqui mais lentamente, então, para vocês darem uma Uhum. olhada. Posso mandar também para vocês, bem tranquilo depois. E depois eu mostro a linha da Diário. Então, esses aqui são alguns exemplos de cartão de visita. Não precisa ser necessariamente como vai ser o cartão de visita, mas é bom para você estimular, sabe, a personalidade da marca, para o cliente ver quais são os potenciais dela. Não se prender muito, só vai, sabe, se joga realmente para criar expressões que realmente ele possa ver, olha, eu posso trabalhar nessa cor de fundo do cartão, ou utilizar a ilustração inteira, né, enfim, trazer várias sugestões. Que a gente trouxe um exemplo de uma caneca. Então, por exemplo, uma capa de um livro deles, né? E o legal é que as aplicações aqui, né, Manu, elas não são aleatórias, assim, são coisas que de fato são pertinentes para o negócio do cliente, né? Poxa, uma escola de inglês, é legal ter um book, assim, né, um caderno, a caneca, aquela almofadinha que você criou, assim, poxa, sensacional, tenho certeza que o cliente vai fazer aquela almofada, né? Tem que Por quê? fazer Porque isso vai estar dentro da escola, né? isso, tem que fazer sentido. Ele pensar, nossa, isso aqui eu já posso fazer, sabe? Esse é algo realmente Uhum. útil para ele. Por mais que talvez ele não faça esse layout aqui, ele pode fazer outro, mas já traz essa possibilidade. Perfeito. Aqui, assim, a Manuja, ela já aprovou muitas marcas, né, Manu? Quantas crianças já nasceu da criação, Manu? Acho que Mas muitas, não né? faço Era ideia. legal pensar sobre isso. Era legal tu analisar isso aí. Mas, assim, um cara que não tem tanta experiência, ele, porventura, pode vir a não acertar a marca, né? E tem todo o trabalho de criar essas aplicações, né? Então, é, é um risco, é um risco a gente já fazer as aplicações, mas ao mesmo tempo as aplicações elas tangibilizam a marca e podem ser favoráveis para ajudar na aprovação, né? Então, eu acho que vale a pena se esforçar, tipo, dedicar um pouco mais de energia, criar os mockups
e apresentar junto, por mais que a marca não seja aprovada, fazer de novo. Enfim, esse é o risco do negócio, né? Do processo criativo. Sim. E até porque o logotipo não existe sem estar aplicado em algo, sabe? Então, é muito provável que o cliente não aprove se tu chegar apenas com um logotipo. Por mais ótimo que ele seja, né? As expressões é ele tendo vida, ele sendo útil para alguma coisa. Então, se me pedirem, vai aprovar uma marca ali só o logotipo, mas não vou nem amarrada sem ter as expressões da marca, sabe? Para realmente mostrar o potencial dessa marca, porque às vezes o cliente não consegue visualizar o potencial que ela tem para realmente ser utilizada. Mas é um erro que acontece, né, Manu? A gente percebe que tem alguns profissionais que não fazem as aplicações naquela dinâmica assim, não, a gente só vai fazer depois que aprovar, né? Sim. Eu acho que não é por aí, né? Querendo ou não, cada profissional também tem o seu jeito de trabalhar, né? Mas eu não acredito que funcione muito bem, que seja muito assertivo. Eu acredito que com expressões aí sim você vai conseguir ganhar tempo, porque daí você muito mais provável que você aprove, né? Agora tem um ponto que esse sim a gente tem que apresentar separado, que é na situação, não sei se nesse caso vocês fizeram, Manu, mas é a definição do nome da marca, né? O nome da marca aí é um processo paralelo, é quase que uma identidade visual, é quase que uma apresentação de marca, só que baseada na questão da justificativa, né, por trás dessa proposta de nome. É comum também na questão do nome ter mais de uma opção, né, Manu? Aí é um pouco diferente do processo de design. No nome, sim, é uma etapa anterior, né? Que a gente daí apresenta para o cliente em torno de umas 4, 5 opções, e cada opção tem um significado diferente, né? E a gente valida junto com ele, traz algumas imagens que identificam visualmente aquele nome, aquela sonoridade, mas, claro, o cliente não consegue visualizar muito o potencial disso depois para a criação da identidade visual, enfim. Mas aí sim, a gente traz algumas opções, né? Para ele, enfim, escolher, porque o naming, ele é muito particular, né? Cada pessoa tem uma vivência e cada um tem uma percepção diferente de cada sonoridade. É que nem nome de filho, né? Às vezes tu quer botar nome, sei lá, de Beatriz no teu filho, e o teu marido diz, não, Beatriz não, porque tinha uma pessoa lá no colégio que eu odiava com esse nome, não. Então, cada um pode ter uma percepção diferente, né? Agora, se tu tem a identidade junto, esse nome pode ser bastante mutante também. Eu digo que é até mais difícil, sabe, Manu? Até mais difícil do que nome de criança. Porque nome de criança pode ter igual, né? Agora, quando a gente cria o nome para a marca, além de ser todo um processo super complexo, a gente ainda tem que encontrar um nome que nunca foi usado, a gente tem que ter um nome que tenha disposição de URL, né? A gente tem que comprar o domínio, a disponibilidade de redes sociais, então é ainda mais difícil. É que nem uma agulha no palheiro, a gente encontrar um nome bom que tenha toda essa disponibilidade. Realmente, eu acho, pensando nisso, até bem mais difícil, né? E o cliente às vezes não valoriza isso, né, Manu? Porque assim, ele pensa, o trabalho de design eu não sei fazer. Eu não tenho capacidade técnica para criar isso aqui. Mas o nome é só pensar, né? Só pensar, né? Entre aspas. E às vezes, quando a gente está vendendo, acho que tu até pode falar um pouco sobre isso, vendendo um projeto de marca, olha, a definição do nome de marca, ele é tão, ela é o preço disso é tão significativo quanto o próprio processo de criação do visual, né, da identidade visual. E o cliente tem que entender isso, né? Tem que entender isso. Se ele não tem maturidade para entender isso, talvez ele não seja o cliente certo. Então, exatamente. A gente tem que pensar nisso também, né? Exatamente. Muitas empresas já vêm com nome que pensaram, enfim, e às vezes depois vão ver, tem um outro nome sendo utilizado,
né, por algum concorrente, enfim, e daí gera todo esse processo desgastante também, né, então, por isso que é bom investir nesse primeiro momento, mas que nem tu falou, muitas pessoas acham que já sabem fazer, que já, eu gosto do nome tal, e vai lá e aplica, e depois tem todo um trabalho. E nem sempre as pessoas veem tanto valor no name. Sendo bem honesto com vocês, na Alpina, a gente não consegue um orçamento tão similar à identidade. No caso, dá o mesmo trabalho, mas a gente tem que cobrar um pouco menos, sabe? Envolve mais pessoas também, porque tem algumas etapas de brainstorm, enfim, com todo mundo. É bastante trabalhoso, não é muito simples mesmo. Manu, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como é feita essa etapa de checagem do nome para ver se já não tem outra empresa utilizando? Se utiliza um portal ou algum site específico, ou o levantamento é braçal mesmo, vai atrás com documentação em papel? Como é feita essa etapa? A etapa para pesquisar a disponibilidade do nome, isso? Isto. Tá. Então, a gente acaba pesquisando para ver a disponibilidade do NPI, do NPI, né? A gente vai lá no site que tem. É um site um pouquinho arcaico, um pouquinho difícil, assim, de navegar. Então, a gente tem que buscar nele, ver se essa disponibilidade, e ver também a área. Eu até poderia acessar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Manu, eu já estou localizando aqui, já vou publicar para o pessoal o link, fica tranquilo. Nesse site ali, tu entra, sente uma dificuldade um pouquinho ali na navegação, meio complicadinha, mas daí ali tu consegue encontrar, colocar os nomes e testar, buscar ele lá. É bom também ver uma questão ali, que às vezes o nome já está sendo usado, mas está sendo usado numa outra área de atuação, daí também não tem problema você usar. Né? Então, por exemplo, a Alpina tem a Alpina que faz lancha, por exemplo. Então, não tem relação com a área de atuação, nesse caso, é possível de você usar. Ou também, para ver registro, por exemplo, domínio do site, você pode ir no registro.br também e pesquisar lá a disponibilidade. E, por exemplo, a alpina.com.br não tem liberado. Então, a gente colocou ponto digital para a gente poder usar esse nome de uma forma mais sucinta ali também. Mas também já era utilizado o .com.br, que a gente gostaria, por uma outra empresa, numa outra área de atuação. Geralmente, o registro do site sempre tem que ter um acompanhamento, sabe, ali junto, porque é bem complicado de encontrar. Aqui, pessoal, eu acabei de colocar o link para vocês, tá? Ali tem o site do NPI. Vocês têm que clicar em busca. Aí vai dar provavelmente vai dar uma mensagem ali de alerta, alguma coisa parecida, como se fosse um site inseguro, né? Aí você tem que colocar em avançado e meio que clicar, tem um item ali que tu permite. Aí tu vai entrar dentro de um site, como a Manu falou, bem arcaico. E aí vocês vão chegar numa tela em que existe a possibilidade ali de tu fazer se não me engano, uma frase assim, ó. Cadê? Para realizar a pesquisa anonimamente, aperte apenas o botão continuar. Aí tu vai clicar em continuar, e aí tu vai poder ter uma busca ali, tu vai colocar o nome que tu tem interesse e vai buscar, e aí ele vai aparecer vários registros que existem nomes semelhantes, mas como a Manu comentou, porventura eu tenho lá, sei lá, marca Aurora, tá? Eu vou achar lá a Aurora dos alimentos Aurora, eu vou achar a Aurora que é, sei lá, uma clínica estética, eu vou achar a Aurora que é uma empresa de uma academia, então eu posso achar vários tipos de empresas que têm o mesmo nome, mas não colidem no segmento, e mesmo assim elas podem ter aprovados lá o registro da marca. Exato. Mas pode acontecer, por exemplo, encontrar um nome ali que a empresa já não existe mais, faliu, alguma coisa assim, e pode utilizar o mesmo nome ou tem que esperar da baixa, alguma coisa do gênero? Sim. Nesse caso, Amélia, assim, quando a empresa
ela precisa fazer um processo de registro de marca, né? O processo de registro de marca, ele normalmente a gente faz através da contratação. Em algumas empresas que são especializadas, como, por exemplo, a Marpa, tem a Marpa Marcas e Patentes, que são algumas empresas que é uma empresa mais focada na área jurídica. Ela faz todo o encaminhamento do processo para o registro da marca. O registro da marca ela tem uma validade. Quando você faz o registro, ele é teu durante um tempo. Porventura, a empresa pode vir a falir, mas aquele registro é um patrimônio, é como se fosse um carro, né? Faz parte dos ativos da empresa. Ela pode, inclusive, vender isso para outra empresa depois. Mas enquanto tiver enquanto esse contrato estiver vigente, a marca é daquela pessoa que solicitou primeiro, né? Depois, porventura, ou ela renova, ou ela não renova e aí ela perde esse nome e pode ser vendido para outra pessoa, e assim sucessivamente. Certo, Amélia? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que vou mostrar agora. Lembrei que eu tenho o Brain Book da Razor, Ciro, que é bem complexo, assim, bem extenso. Acho que era interessante mostrar para o pessoal. E depois também temos o do Diário da Manhã. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se eu... tá aqui. Tanto da Razor quanto o Diário da Manhã é um trabalho que eu também participei do processo, foi bem legal. Vou contar um pouquinho para vocês, então, sobre esse cara aí. Gente, tem uma etapa aqui, tá? De algumas pesquisas mais anteriores, né? Que eu não vou passar mais rapidamente para vocês. Algumas pesquisas internas que foi feita, alguns pontos que o pessoal levantou, pontos positivos da marca, pontos negativos. Então, foi feita uma pesquisa com o público interno, os colaboradores, para identificar o que eles percebiam da marca, para a gente captar mais informação, né? Mas aqui nessa etapa de diagnóstico é o que eu queria mostrar para vocês. Que é bem aquela coisa que a gente comentou, que às vezes o cliente tem uma posição, tem uma opinião, ele deseja alguma coisa, e algumas vezes a gente vê que o melhor para ele nem sempre é aquilo que ele quer. Então a gente precisa conversar, trocar uma ideia e expor para ele esses detalhes do projeto, tá? Então, algumas outras informações, aqui, ó, que eu queria chegar. Tá, então assim, o que o cliente falou para nós, tá? Queremos organizar a arquitetura da marca, dar uma repaginada, evoluir, mas nada muito drástico. Somos tradicionais. Ops, como assim somos tradicionais? Aqueles caras lá de 1935, eles não eram tradicionais, eles eram visionários. Queremos ser apáticos, desencorajados e ficar dentro da zona de conforto? Ou queremos mostrar que estamos na luta e temos coragem para evoluir e ser o que realmente queremos ser? Essa foi a argumentação que a gente fez, tá? Vou explicar para vocês o backstage do negócio. Isso aqui é algo que eles falaram para nós no briefing. Queremos organizar a arquitetura da marca, dar uma repaginada, evoluir, mas nada muito drástico. Somos tradicionais, mas a marca, a empresa, ela existe há 80 anos. E quando o fundador criou essa empresa, ele não tinha um pensamento tradicional, o cara era visionário, né? E por isso que a gente falou que a gente quer fazer algo que respeitar a história de 80 anos, mas a gente não está pensando com a mesma mente do cara de lá. Alguma coisa está incoerente aí, a gente tem que pensar que nem o cara que fundou o Diário da Manhã. Então, isso aqui, queremos ser apáticos, desencorajados e ficar dentro da zona de conforto, isso aqui é uma coisa que a proprietária, a herdeira, digamos assim, falou para nós. A gente pratica um jornalismo que não é apático, que não é desencorajado, a gente não quer ficar dentro da nossa zona de conforto. Então, eu utilizei as palavras dela e expliquei que a gente precisava realmente seguir esse caminho diferente de não só fazer uma melhoria na marca, e sim fazer algo mais, uma mudança um pouquinho mais drástica.
nesse sentido. Aí, por que a gente colocou? Queremos mostrar que estamos na luta. O Diário da Manhã, o primeiro nome deles era A Luta. Então, a gente também utilizou para respeitar também essa história e melhorar um pouquinho a nossa narrativa ali, né? E basicamente isso. Foi assim que a gente conseguiu fazer aquela argumentação em relação àquela restrição que nós tínhamos no briefing. E depois a gente já veio para o resultado da identidade visual. Aí a gente falou do símbolo, né? O significado do símbolo, que ele é um conjunto desses 3 elementos principais. Falamos da tipografia, forma e expressões de uma forma um pouquinho mais sucinta nesse caso aqui, porque essa apresentação já estava super extensa. Também para não cansar o cliente, né? E aqui a gente fez, então, o nosso storytelling, respeitando um legado de 82 anos de história. Defendemos ideias com coragem para comunicar e mudar uma realidade. Evoluímos de verdade e sem medo com um novo Diário da Manhã. Então, a gente tentou dar essa força para eles conseguirem fazer essa mudança, porque é difícil para o cliente ajustar uma marca, ainda mais quando ela tem tanto respeito, tem tanta história. É doloroso para ele também, a gente tem que ter essa empatia, né? Então, essa aqui ficou a marca do Grupo Diário da Manhã, e a gente se inspirou, então, no ano de 1935, no estilo visual, que era bem geométrico, bem preto e branco, para a identidade do Grupo Diário da Manhã. Alguns exemplos de aplicações. E daí entra aqui na submarca do Diário Jornal, que daí ficou azul. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Essa aqui seria a identidade do jornal, então, que é a submarca. Essa aqui é a do portal, que ficou no tom de roxo. E a amarela, que é do rádio. Então, é assim que a gente trabalhou com essas três marcas, esses 3 pilares do Diário da Manhã. E aqui, então, a nossa arquitetura de marca, que fica mais claro, assim vocês conseguem entender melhor. A gente tem a marca do Grupo Diário da Manhã e essas 3 divisões, né? A do jornal, que tem o jornal Passo Fundo, Carazinho, temos a rádio, a M Carazinho, a M... Essa aqui eu acho que até alterou agora. Mas, enfim, tinha a M Carazinho, a M Passo Fundo e a FM Passo Fundo. Cores mais quentes, que é mais entretenimento. E o portal. Num tom mais RGB, né? Aqui tem um negócio legal, né, mano, acho que é importante contar que, poxa, do ponto de vista de design, talvez fizesse mais sentido a gente ter a marca, uma cor para o grupo, uma cor para o jornal, uma cor para o rádio, uma cor para o portal. Né? Por que a gente vai ter 2 tipos de azul ali, Passo Fundo e Carazinho? Por que a gente vai ter 3 tons, né, de laranja na rádio? Que tem algumas coisas que são, assim, tabus do cliente que ele não quer se desconectar. Essa ideia de cada uma das rádios ter um pouquinho diferente é um pouco do desejo dele, né, mano? É uma exigência dele. Né? Ele achava que era necessário fazer isso. Então, a gente tem a preocupação, né, o cuidado de falar, né, dizer, olha, talvez não seja necessário tudo isso, mas tem coisas que o cliente ele acaba exigindo e não tem jeito. A gente tem que tirar um coelho da cartola para resolver isso, né, de uma forma que não fira o projeto. Eu acredito também que design é trabalhar com restrições, né? Então a gente sempre vai estar trabalhando com algum tipo de restrição. E uma delas é esse exemplo, né? Que nem o Ciro mencionou aí. Então a gente tem que tentar tirar o máximo daquilo, né? Ok, seria melhor um caminho, mas não temos essa opção. Tentamos argumentar, não funcionou, enfim. Falhamos nessa argumentação. E às vezes o cliente ele se sente mais confortável, sabe? Então, o que a gente pode propor de solução para que o cliente se sinta um pouquinho mais confortável? Eu já estava pensando, poxa, o pessoal está mudando a marca. Eles já aceitaram nossa argumentação que precisa ser uma revolução e não uma evolução. Então, o que a gente pode auxiliar eles também a isso ser um pouquinho mais confortável? Por exemplo, eles tiveram um pouquinho de receio com esse formato do dia e o embaixo,
porque era uma coisa, meu Deus, como assim? Uma coisa em cima da outra, né? Eles ficaram um pouquinho desconfortáveis com isso, então a gente fez uma versão da marca toda horizontal. Então, ó, pessoal, essa aqui pode ser a marca principal, essa aqui pode ser a versão secundária. Só que eles foram se adaptando e foram percebendo depois que essa é a melhor versão e começaram a utilizar ela. Então, a gente também tem que como é que eu posso dizer? Ter um certo carinho com o cliente, assim, uma certa compreensão com ele, que realmente mudar às vezes é um pouquinho difícil, então já ganharam os pontos que eles conseguiram fazer todo o projeto de marca, toda essa alteração, né? Enfim, esse aqui seria... E, assim, tem um outro detalhe que eu queria falar sobre esse projeto, é que, pessoal, pensem em uma marca que tem 80 anos, tá? 80 anos. Certo? Você imagina quantas pessoas já se envolveram em ajustes dessa marca, né? E ela nunca teve uma identidade visual. Então, provavelmente, ela tem diversos tipos de... Ela ainda deve ter, né? Diversos tipos de aplicação lá no espaço, né, do jornal, na sede. É muito complicado, assim, a gente conseguir fazer com que as pessoas elas abram mão de tudo aquilo que já foi feito e que passem a adotar uma forma só, desapeguem de algumas regras que até então estavam estabelecidas de como usar essa marca. Outro problema que eu lembro que eu vivi, assim, que eu também estava acompanhando esse projeto e foi uma dificuldade. Quando a gente cria uma marca, se tem muita gente no processo decisório, sempre é um pouco mais complicado, né? Nesse caso aqui, era 2 ou 3 pessoas que avaliavam, né, recebiam, davam feedback, uma dava uma opinião, a outra dava outra, aí uma terceira era uma opinião diferente, aí às vezes eles ficavam inseguros nessa indefinição, levava para um quarto, levava para a equipe. Então, esse processo truncado também é um outro complicador, que inclusive tem que ser considerado na hora de fazer o orçamento, né? Isso é bem importante, né? Porque a gente mostrando o case assim, nossa, que lindo, bem tranquilo, bem tranquilo. Mas no início, quando a gente conseguiu vender o projeto, eu confesso que eu fiquei assim com 2 sentimentos, pensando, meu Deus, que foda, fechamos com o Diário da Manhã. Fiquei super empolgada, né? Mas ao mesmo tempo pensei, meu Deus, e agora? Como é que vamos fazer isso? 80 anos de história, como é que a gente vai conseguir criar algo que a gente realmente acredita para tantos tomadores de decisão e ainda respeitando 80 anos de história? Acho que foi um dos projetos mais desafiadores ali. Eu fiquei um pouquinho em conflito, pensando, meu Deus, que Verdade. desafio, né? Mas vamos lá, ainda que tinha o Ciro ali, que nos ajudou diretamente com todos os argumentos, nos ajudou inclusive a argumentar ali com o cliente, até nas etapas que eram nossa responsabilidade, né? E claro, assim, com uma certa paciência e uma certa... paciência, né, gente? Às vezes a gente tem que ser terapeuta mesmo. Por isso que eu acho que a técnica é importante, estudar sobre ferramentas, sobre metodologias é importante, mas a gente não pode esquecer que a gente não consegue realizar nosso trabalho se a gente não entender o básico sobre pessoas, né? Ter esse autoconhecimento nosso também e entender porque às vezes as pessoas agem de uma forma, não ficar puto com o cliente porque o cliente não quer mudar, mas, entender o porquê que ele não quer mudar, qual que é a dificuldade dele, para que você possa, às vezes, usar os melhores argumentos também, né? Então, eu acredito que bons profissionais também não focam só na técnica e focam também nesse lado humano de se conhecer como pessoa e conseguir lidar melhor com o seu chefe, com seus colaboradores, com seus sócios, enfim, com seus clientes, né? É bem importante a gente olhar para isso também. Muito legal. Manu, o Gabi fez uma pergunta, que o Gabriel fez uma pergunta se a gente... Eu não sei, eu não lembro, tá? Mas teve outras versões dessa marca que não foram aprovadas. Eu lembro que o site, a gente tinha feito o site também, né, Manu? E o site, sim, tinha muitas versões. O site, tipo, demorou muito para nascer, né? Não, assim, muitas versões, mas muitas adaptações. Mas a marca eu não lembro se teve outras versões. Na verdade, o site foi de tirar o couro assim mesmo.
Foi bem puxado, bem complicado mesmo, mas para a marca, tô em dúvida. Não, eu fiz a gente internamente a gente fez um zilhão de propostas, assim, foi bem difícil, assim, para nós criar uma proposta que a gente realmente ficou orgulhoso, né? Mas, se eu não me engano, a gente deixou uma carta na manga, sabe? Se realmente for algo muito esdrúxulo para o cliente, for uma revolução muito grande e realmente ele não conseguir se adaptar a essa mudança, entender essa proposta, se eu não me engano, a gente tinha uma proposta um pouquinho menos disruptiva, digamos assim. Mas eu acho que a gente não apresentou, não chegou a apresentar ela. Faz tempo isso, né? Também não lembro muito bem. Mas assim, percebam que o Manu falou agora, sabe? É, ela mostrou um para o cliente, mas ela fez vários, né? Até eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o processo criativo, sabe, Manu, como é que funciona, assim, a tua, a tua criação. Mas assim, ela levou um para o cliente e tinha uma carta na manga. Uhum. Porque pode acontecer de uma situação assim de no aperto, ou a gente remarca a reunião lá para frente e deixa o cara um pouco insatisfeito e tenta aprovar de novo, ou a gente não, ok, mas a gente tem na situação de desespero tem uma alternativa, mas é na situação de desespero, não é na primeira crítica que a gente vai trazer o plano B, né, Manu? Até porque se a gente trazer muitas opções para o cliente, a gente vai mostrar insegurança, ele vai perceber, o pessoal não está certo do que eles querem. Então, é importante a gente mostrar, nossa, na apresentação, tu mostrar energia, tu mostrar que tu acredita muito naquilo que tu fez, tu tem que dar teu coração mesmo, sabe? Senão, se tu não tá, tipo, seguro daquilo, nem vai apresentar, porque o cliente saca quando tu tá, sei lá, não confiando no projeto, né? Será que já... Oi, Ciro, teu microfone tá fechado. Eu estou aqui. Então, Manu, fala um pouquinho sobre como é que funciona o teu processo criativo. Eu não sei até se tu tem alguma coisa para mostrar os bastidores por trás de uma criação de uma marca assim, né? De repente, alguma coisa do Diário da Manhã, ou da Razor, ou alguma outra coisa que tu... como é que funciona, assim, o teu processo antes de ir para o computador, ou você vai direto para o computador, referência, como é que funciona a questão de levantamento de referência, ou a referência, ela tem uma etapa específica, né? Eu queria entender um pouco, assim, do teu processo. Tá. Então, deixa eu só ajeitar uma parada aqui. Então, tudo começa ali a partir do briefing, né? Então, nessa parte de introdução mesmo, além daquele questionário que a gente sempre faz, a gente precisa também, como eu falei um pouquinho para vocês anteriormente, a gente precisa estar aberto para o nosso cliente. Entender ali que a gente está como um cara para ajudar ele, né? Então, assim, o briefing nada mais é do que um questionário, que você tem que ter perguntas e você vai captar suas respostas com o teu cliente. Então, tentar deixar esse cara à vontade, né? Mostrar que é um ambiente seguro, para ele se sentir à vontade de falar. Tem alguns clientes que não falam nada, outros clientes que falam demais, e às vezes você tem que controlar, por isso também tem que ter aquele jeitinho ali para lidar com o cliente. E ver essa parte, o que é resultado, sabe? Eu acho que uma boa pergunta que vocês podem agregar no briefing de vocês é o que é resultado para o nosso cliente, o que ele percebe, fazer ele explicar, vindo da boca dele, o que é resultado para ele, por mais que ele tenha fechado um projeto de marca, ou se pensar, é uma marca finalizada. Não, é bom entender para alinhar até essa expectativa e perguntar, cliente, o que é resultado para você? Se no final do projeto, o que a gente precisa te entregar para você estar satisfeito? Né? Para esse alinhamento de expectativas eu acho importante. Aí, como eu falei, também praticar a escuta ativa, estar atento ao que ele está falando, o que ele está preenchendo do briefing, mas também aquilo que ele não está falando. E isso a gente vai pegar com o passar do tempo, com a experiência que a gente vai errando mesmo, no erro mesmo que a gente vai pegando esses detalhes. Por isso que
o designer, tecnicamente, ele é um cara um pouquinho mais sensível, né? Então, tem essa percepção um pouquinho mais profunda das situações, então vê além daquilo que está no briefing. Às vezes, gente, às vezes a roupa que o cliente está usando você vai te dar algum insight sobre um caminho, sabe? E das etapas do briefing, eu acho que é bastante empatia, se eu puder dar uma dica para vocês, se desarmar às vezes, porque a marca é dele, sabe? Não é nossa, a gente está ali para ajudar, a gente está ali para ajudar ele a realizar o objetivo dele, e o objetivo do negócio dele. Então, não basta ser bonito, aquilo tem que funcionar, né? E, além de aplicar a questão da técnica, a gente pode tentar envolver ele de uma forma mais emocional, eu acho bastante importante, criar marcas que tenham alma, sabe? Que não sejam logicamente perfeitas, mas conquistem o coração do cara. Eu acho maravilhoso quando o cliente chora, né? Já tive poucas exemplos disso, mas, ai, gente, coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu me envolvo muito, sabe, com alguns clientes mais específicos, nem com todo mundo, eu não consigo ter essa conexão com todo mundo, mas com alguns, assim, é muito foda. E ver uma expressão de um cliente, meu Deus, é isso, é muito massa. Então, é uma responsabilidade que a gente tem. Eu acho que outras dicas também que eu posso dar para vocês em relação a esse processo, essa concepção do processo criativo, é importante a gente entender que, como eu falei para vocês antes, design é 1% inspiração. Então, a gente não pode ficar ali esperando que algo surja, né, que algo brote na nossa mente, uma inspiração divina, que, sei lá, que dá 20, desça sobre nós e nos dê aquela super dica. Meu, a gente é mão na massa, a gente tem que ralar e tentar, e às vezes não vai dar, e às vezes tu vai entrar em colapso nervoso, pensando, meu Deus, eu não vou conseguir. E às vezes tu pensa, nossa, não vai dar certo, e eu preciso fazer essa criança nascer de algum jeito, o que eu faço? Né? Aí você relaxa, trabalha mais um pouco, pesquisa um pouquinho mais, e as coisas vão acontecendo. E é um equilíbrio também, né? Tem não sei se vocês já ouviram falar do momento flow, que eu acho importante a gente sempre chegar nesse momento flow na hora de criar algo, né? O nosso cérebro, se eu não me engano, ele, para chegar num ritmo criativo e intenso, tipo, de atenção plena, assim, ele precisa de tipo, uns 40 minutos, tá? Ele realmente chegar num estágio bom para criar algo. Então, se você é interrompido a cada 20 minutos, você nunca vai chegar no momento flow, né? Então, é importante que você tenha um ambiente em que você possa se concentrar. Eu sou uma pessoa que preciso muito de concentração, me distrai muito fácil. E, normalmente, designers têm alguns toques, né? De organização, da mesa bonitinha, organizada, o mouse aqui, a caneca ali. Agora tá tudo perfeito, agora eu posso sentar e criar. Então, ele tem que se sentir à vontade. Alguns ficam à vontade na bagunça mesmo, não tem problema, cada um, né? Então, eu, pelo menos, preciso criar esse meu ritual. Agora eu vou trabalhar. Ninguém me interrompa, sabe? Funciona para mim. Então, depois de 40 minutos, a gente chega nesse estágio, e quando vê, passou, às vezes, 5 horas, tu nem se deu conta que passou tanto tempo e você tá curtindo muito. Eu acho que é importante a gente curtir o que tá fazendo, sabe? Nenhuma mãe diz assim, nossa, meu sonho é meu filho ser designer. Ninguém fala isso, sabe? Então, a gente faz isso porque a gente ama mesmo, né? Então, eu acho que faz parte do processo curtir isso, ter esse momento flow. E quando tu tá surtado, não tá indo, tu já tá puto, tu pensa, não, eu preciso respirar um pouco, porque o cérebro também precisa oxigenar, né? Aí, vai no banheiro, vai tomar um café, vai dar uma volta. Não é por nada que, às vezes, a gente tá tomando banho e surge, meu Deus, uma sacada genial, né? Então, a gente tem que entender de cérebro mesmo, como é que meu cérebro funciona, sabe? Para conseguir lidar no dia a dia, né? Já falei também com você sobre... Quer falar assim? Diga aí. Não, eu só ia comentar contigo sobre a questão do computador, sabe? Você
tem por hábito, assim, começar já no computador, ou tu é daquela que tem o hábito de fazer alguns rabiscos? Como é que, assim, nesses 40 minutos, 40 minutos na tela, ou é 40 minutos fazendo outra coisa? Só Deus sabe, porque às vezes eu começo no papel, porque assim, às vezes eu imagino uma coisa, vou pro papel, não deu certo, não consegui fazer o negócio funcionar. Daí às vezes tento fazer isso no computador, às vezes tento tirar uma foto do que eu desenhei e transferir pro computador. Assim, não tem um início, meio e fim. Eu vou deixando a vida me levar nesse momento ali da geração de alternativas. Deu certo, não deu certo, tenta de outro jeito e vamos indo, assim. Mas às vezes uso papel também. E quem que é o teu guru, assim, de ferramenta hoje, nessa etapa de inspiração? É o Pinterest, ou de repente é algum outro site que envolve, tipo, sei lá, portfólio de design? Onde é que tu costuma ficar, tipo, se inspirando, assim? Ou não tem nada especificamente? Eu acho que até uma dica que eu posso dar mesmo para vocês é referência o tempo inteiro, assim. Tu tá no Instagram, não tá para ver bobagem, tu tá para ver design, sabe? Eu sou bem específica, assim, nas coisas que eu quero, que eu preciso, eu jogo lá, digamos assim. Mas, sim, Pinterest eu curto bastante, Behance, Dribbble para interface mais digital. A gente precisa ver muita referência, principalmente a galera iniciante mesmo, porque, meu Deus, as primeiras mágicas que eu fiz eram um negócio horrível, sabe? Eu achava que eu tinha talento para isso. Claro, a gente nasce com algum talentinho, assim, pelo menos quem escolhe design, a gente curte a criação, a gente tem isso dentro de nós. Mas, mesmo assim, a gente precisa estimular nosso centro estético. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo referência, vai fazendo, vai aprendendo, vai entendendo por que aquele cara foda que eu vi, ele usa o logotipo numa escala pequena para o slide. Ele usa, tipo assim, aqui tá o slide, aqui tá o logotipo pequenininho. E por que ele não escancara na tela, logotipo grande? Porque depois a gente vai entender que fica, na verdade, esse espaço ao redor cria uma lupa. E, na verdade, o teu logotipo fica mais valorizado quando pequeno. Então, a gente depois vai entendendo os porquês das coisas, mas é muito importante estar sempre vendo referência, as melhores referências, nem sempre muito regionais, se você não encontra, mas internacionais. Busca o melhor e tenta aprender, e observar, não de uma forma genérica, sabe? Mas observar um detalhe, um elemento, um degradê, a espessura de uma linha, sabe? Esse tipo de coisa que a gente tem que... O design é abrir os olhos, né? É ficar atento e compreendendo, enfim, também essas referências, né? Então, eu busco basicamente esses caras aí. O Dribbble é muito legal, mas ao mesmo tempo eu não acredito que é uma boa ideia ser um designer Dribbble, porque um designer Dribbble é um cara que não tem restrições, nem sempre ele está lidando com clientes reais, com problemas reais, com os negócios reais. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio, entender que a gente vai trabalhar com restrições, que não vai ter 100% de liberdade, mas conseguir fazer o nosso melhor a partir dessas restrições. E nem sempre a gente vai conseguir fazer um design Dribbble, né? Ai. Agora, um ponto que a Manu comentou agora, gente, que assim, é muito importante. Nenhum publicitário, nenhum design nasce fazendo projetos incríveis. Uhum. Né? Esses dias, a minha mãe, ela tem um hábito de guardar tudo que a gente faz, eu e meu irmão, e esses dias eu encontrei uma caixa lá dos meus trabalhos de faculdade. Eu tinha que mostrar para vocês, assim, tipo, tem coisas incríveis, literalmente incríveis. Mas, gente, e na época eu tinha um senso de qualidade completamente diferente de hoje, né? Eu acredito muito, assim, naquela máxima, assim, de tudo aquilo que a gente se dedica, sei lá, 10 mil horas, a gente vira especialista, né?
a partir do momento, gente, que vocês ali definirem, não, isso aqui para mim é algo que eu quero me especializar, eu quero ser referência, eu quero ter um trabalho de alta qualidade. Tem que praticar, gente. Tem que praticar. Não adianta esperar, sei lá, o dia que eu vou ter um trabalho lá na faculdade e eu vou usar o software. O dia que o cliente vai me pedir alguma coisa. Gente, tem que começar todo dia, mesmo sem pauta, mesmo sem projeto, o cara tem que buscar referência, o cara tem que tentar criar algumas coisas próprias. É suor, né? É suor. Quanto mais a gente faz, mais sensível a gente fica, mais especialista a gente fica, mais a gente consegue enxergar alguns pontos que a gente não estava enxergando lá no início, né? Então, isso que a Manu trouxe agora, poxa, por que a marca é pequenininha num slide que não tem nenhum tipo de elemento gráfico? Talvez lá no início a sensibilidade da Manu não entendia, mas hoje ela entende. E não necessariamente é porque ela leu alguma coisa, mas é porque ela amadureceu o olhar, né, sobre esse processo criativo. Não é isso, Manu? Exatamente. Exatamente isso. E só errando, né? Eu acho que um ponto importante também a gente vive numa geração hoje que não precisa ter tanto medo de errar, né? A gente não vai ser punido se a gente errar no trabalho. Então, até hoje em dia é positivo você se abrir e experimentar e tentar errar, não tem problema, sabe? Tentar errar não, tentar acertar e se errar, tudo bem, sabe? Porque você não pode ficar parado e paralisado, assim. Eu lembro, uma vez eu tinha muito medo de apresentação, sabe? De apresentar uma marca. Então, eu trabalhava, tipo, semanas no negócio, pensava, meu Deus, agora vamos apresentar. Me dava uma dor de barriga, assim, sabe? Sendo bem honesta com vocês. E eu lembro que lá, há uns 7 anos atrás, a gente estava indo apresentar uma marca, eu falei por isso, nossa, eu tô muito nervosa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu falei, relaxa, Manu, sua louca. Relaxa. Me diz uma coisa, qual que é a pior coisa que pode acontecer? O cliente não vai aprovar, tá? E daí ele pode dizer, nossa, que horrível, achei isso uma bosta. Ficou terrível, vocês são os incompetentes, saiam já daqui. Eu disse, pois é, né? Ok, a gente ouve, pede desculpa, tenta de novo e vamos lá. Eu pensei, gente, olha só, né? Não precisa ter tanto medo, posso errar, assim, tudo bem. Claro, a gente tenta não errar, a gente tenta acertar, mas se errar, não se cobra tanto. É isso. E além disso, né, Manu? Se ele não gostar e se a gente não quiser fazer, a gente devolve o dinheiro, tá tudo certo. Sim. Ninguém tá devendo nada para ninguém. Né? Sem pânico. É isso aí, sem pânico. Manu, para a gente poder já partir para a etapa mais final, sabe? Eu queria que tu falasse um pouquinho assim sobre a tua história aí na Alpina, né? Os dilemas, as principais dificuldades que vocês enfrentaram como empreendedor, criando essa empresa que já tem 8 anos no mercado, né? E também tem muita gente aqui que tá vislumbrando um espaço no mercado de trabalho. Nem todos têm o design como a menina dos olhos de ouro, né? Mas também tem interesse por trabalhar em outras áreas. Então, que tipo de profissionais que vocês buscam aí? O que é mais difícil hoje de encontrar no profissional que vocês estão buscando nessa área de formação? Enfim, fala um pouco sobre isso para a gente, por favor. Começando, então, pelas características dos profissionais desejados pela Alpina, né? Então, ali na Alpina a gente tem uma cultura, tá? Que a gente respeita bastante. E, hoje em dia, a gente contrata a partir de soft skills, né? Não hard skills. Então, uma vez a gente, currículo maravilhoso, portfólio maravilhoso, não dá. Não dá. Às vezes não dá porque, dependendo do mindset da pessoa, esse lado comportamental dela às vezes não funciona, né? Então tem que primeiro ver. O portfólio maravilhoso é ótimo, sim, mas antes é o comportamental mesmo, como ela age diante a equipe, diante das situações que acontecem dentro da empresa, né? Então, Manu, explica para o pessoal o que é soft skills, tá? Que eu acho que é um termo mais da galera do RH, eu acho que o pessoal não sabe aí.
Gente, é basicamente atitude, comportamento, sabe? Como você age, como você é, como é que você pensa, qual que é o teu mindset, né? Então, se você tem dificuldade com mudança, se você odeia mudança, ou se você muda mesmo sentindo desconforto, se você gosta ou não gosta de desafios, se você se permite errar ou não, se você pensa a curto ou a longo prazo, se você acha que é capaz de aprender o que você quiser, ou você nasceu com talento e é isso, e acabou, você não pode aprender mais nada, se você cumpre acordos, né? Se você é alguém confiável, se o seu gestor confia em você, enfim, se você também espera que as pessoas te motivem, ou você pensa, meu, eu sou responsável pela minha motivação, eu sou responsável pelo meu futuro, sabe? A vida é minha, eu não vou esperar que alguém venha me motivar, né? Então, é muito essa parada de autoconhecimento mesmo, sabe? Não adianta pra gente ir para um lugar que a gente deseja, para ser um profissional melhor, a gente vai lidar com pessoas, a gente vai lidar com pessoas todo dia, né? Então, saber trabalhar em equipe é importante. Então, a gente tem essa nossa cultura que fala das atitudes e comportamentos esperados dos alpinistas, que são atitudes que a gente mapeou nesses 8 anos de alpina, que deram certo. Então, tipo, tinha um colaborador, um alpinista lá, que era muito focado em solução, não ficava reclamando, falando sobre problema, hora sobre problema, e ficava, meu, foda-se o problema, eu entendi o problema, ok, agora qual que é a solução, sabe? Então, nossa, isso é demais, isso ajuda muito, isso ajuda para todo mundo. Então, isso é uma atitude que a gente valoriza na alpina, né? Então, hoje a gente tem, no processo seletivo, a gente tem uma calculadora FIT de alpinista, para entender um pouquinho como é que a cabeça da pessoa funciona, né? Então, por isso que eu digo, às vezes, menos um portfólio incrível. Claro, o portfólio incrível, ele é importante, mas ele não pode roubar todo o espaço do teu conhecimento voltado a si mesmo. Meu, tipo, a pessoa me diz que faz terapia, eu penso, nossa, demais, uma estrelinha para ela, sabe? Então, é importante essa questão comportamental, a gente ter sempre... E tu não precisa ser perfeito, tu precisa apenas querer melhorar, sabe? Querer evoluir um pouquinho mais a cada dia. Ninguém quer ninguém perfeito, né? Não existe isso, né? Acho que deu uma travada. Não. Não, eu tô cuidando aqui o microfone para vocês não ficarem escutando o meu vizinho. Gente, e assim, isso que a Manu falou agora, sabe? O caráter vem antes da pasta. O caráter vem antes da pasta. Anotem isso, sabe? Tipo, é a personalidade da pessoa, as atitudes dela, antes do portfólio. O portfólio a gente constrói, a não ser que assim, a empresa esteja buscando de fato um profissional de de alta capacidade técnica. Às vezes a gente está buscando cara, dependendo da empresa, ela tá preocupada numa especialidade ao invés de um comportamento. Mas não são todas as empresas que são assim, né? A gente percebe que normalmente o profissional, ele chega, ele chega por causa da capacidade técnica e ele vai embora por causa do comportamento, né? E não é por aí, né? A gente precisa que ele chegue porque ele tem um bom comportamento e ele evolua na empresa por causa da capacidade técnica. E a Alpina é uma empresa que valoriza as pessoas nesse sentido. Sabe que existe uma curva de aprendizagem, contrata a partir disso, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Manu, sobre essa questão mais de empreendedorismo, assim, como é que vocês sentem o mercado regional? Vale a pena ainda montar uma agência na cidade ou não? Como é que você enxerga, assim, esses movimentos? Que dificuldades que vocês enfrentaram? Qual que é o momento da Alpina hoje? Tá, meu Deus, há 8 anos atrás eu achei que ter uma empresa ia ser super legal, mas eu nunca imaginei a quantidade de... Como é que eu posso usar melhor essa palavra para usar a quantidade de soco na cara que a gente ia tomar. Porque, gente, é tomar soco na cara todo dia. É você ter o melhor e o pior dia da sua vida em um único dia. Sério, sabe? Então, porque assim, aquilo é teu filho, entendeu?
eu costumo dizer que empreender, tu precisa ter paixão, né? Tem um perfil empreendedor, etc., que eu não tinha e tive que aprender a ter, descobrir, né? Mas você precisa, basicamente, ter muita paixão. E raiva, e paixão é uma mistura de raiva e de amor. O cara lá, que eu esqueci o nome do autor, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, ele fala que empreender é paixão. Raiva e amor. A raiva te faz sair, não estou feliz aqui, eu quero ir para outro lugar, eu quero fazer algo, eu quero mudar alguma coisa, estou insatisfeito. E o amor é aquilo que te diz para onde que tu tem que ir, aquele teu porquê, sabe? Então, esse combinado é perfeito, porque a raiva vai, tipo, que nem diz assim, leão com a barriga cheia tá dormindo, né? E aquele que tá com fome, ele tá correndo, ele tá caçando, ele tá indo atrás. Então, tem que ter resiliência, gente, para empreender. A inteligência emocional é papo coach mesmo, sabe? Se tu tem preconceito com papo coach e tu quer empreender, tu vai ter que ouvir pelo menos alguns caras que pelo menos fazem um bom trabalho, digamos assim, né? Mas a inteligência emocional, tu vai ter sócios, cada sócio vai pensar completamente diferente de você, você vai ter que entender por que ele pensa daquele jeito, não é para te incomodar, por que ele pensa assim, como é que vocês podem chegar em um divisor comum. Autoconhecimento é muito importante para você saber onde você está errando, como você pode melhorar, como você pode qualificar as suas qualidades, né? Como você pode ser ainda melhor, e muito resiliência. Toma um soco na cara, sofre um pouquinho, 2 horas, depois levanta. Não dá para ficar na sofrência ali, no mimimi, não dá. Senão tu desiste, simples assim. É foda mesmo. Mas também é muito massa, sabe? Porque quando você encontra pessoas que têm valores, que são diferentes de você, mas têm valores parecidos com você, a gente se fortalece, sabe? Diante das dificuldades, porque dentro de uma empresa tem tempos de paz e tempos de guerra. Tempos de paz tá tudo tranquilo, às vezes tem tempos de guerra que tu vai ter que realmente suar, né? E nesses momentos a gente parece que se fortalece ainda mais, né? O que mais que eu posso falar sobre empreendedorismo? A André aqui acabou de fazer uma pergunta mais no sentido de como é que foi, assim, o teu... Como é que tu enxerga a mulher, né, nesse papel? Tu sente que tu teve mais dificuldade? Houve algum tipo de preconceito de te enxergar como uma líder da empresa? Ou não? A tua relação com os funcionários? Conta um pouco sobre essas histórias aí pra gente. Assim, eu sempre fui um pouquinho, assim, como é que eu posso explicar? A mulher, ela tem que se provar um pouquinho mais, digamos assim. Então, eu, particularmente, eu sempre me cobrei muito e sempre quis me provar muito. Então, eu sempre estudei muito mais do que os meus sócios, por exemplo. Então, eles tinham mais confiança. Já eu, nem tanto, né? Então, assim, mas em relação aos meus sócios, gente, graças a Deus, sabe? Um é meu irmão e outro é meu noivo, sabe? Então, tipo, eu me sinto muito respeitada por eles, né? Nunca sofri nada em relação a isso. Com clientes... Talvez minha insegurança, sabe? Às vezes pegava um pouquinho, mas aí eu aprendi um pouco mais, aí eu me sentia mais segura, e eu errava, e ia criando experiência, e fui fortalecendo a minha segurança, né? Aí a mulher, ela tem esse lado mais sensível. E esse lado sensível é uma porcaria, porque às vezes só ferra contigo, até você aprender a lidar com a tua sensibilidade e ver o quanto ela é foda para você realmente ser um designer massa e ainda também ser um empreendedor massa, né? E com os meus sócios, por exemplo, eu tinha uma dificuldade. No momento de terapia agora, eu tinha uma dificuldade porque, assim, os meninos... Eu não posso falar como uma mulher empreendedora de forma geral, eu posso falar da minha experiência, tá? Né? Enfim. Mas os meninos, eles são um pouquinho mais lógicos. Então, às vezes, eu chegava com um argumento e falava, pessoal, tal coisa. E eles... Sim, Manu, mas e cadê os números? E cadê as comprovações disso? Ai, meu Deus do céu. E daí eu começava a mudar um pouquinho o meu argumento, mas nem sempre eu tinha uma comprovação sobre tal coisa. Mas hoje, depois de 8 anos, quando o meu sininho toca, eles já ficam, meu Deus, o sininho da Manu tocou, me fala, Manu, vamos ouvir a Manu. Porque antes o meu sininho tocava, que é a minha sensibilidade, intuição, esse negócio existe, eu demorei para entender. Dizia tal coisa para mim. Aí eu falava, pessoal... tal coisa está acontecendo, vamos olhar para isso, vamos tratar isso, e eles, da onde? Tá viajando, isso é neura, Manu, para com isso. Depois de 1 ano, a coisa se comprovava, então meu sininho toca antes deles 1 ano, mais ou menos.
Então, muitos problemas, muitos recursos teriam sido otimizados se eles me ouvissem antes. Mas hoje, graças a Deus, eles levam a sério o meu sininho, a minha intuição feminina, gente. Esse negócio funciona. Que mais sobre empreendedorismo feminino? E assim, Manu, a Alpina, ela tem, eu acho que um dos diferenciais assim da empresa é a questão da relação, né, entre as pessoas. Assim, a gente percebe que é um clima diferente. Todo mundo que entra na agência, agora a gente não tem mais o lugar, em breve teremos um novo espaço, né, Manu? A pandemia fez com que a gente perdesse um lugar, mas enfim, sempre quando a gente entrava lá na agência, a gente percebia que tinha um clima diferente, que as pessoas, existia, lógico, uma pressão por tarefa, como qualquer empresa de comunicação, prazo, esse tipo de estresse, mas era um espaço amigável, era um espaço acolhedor, era um espaço acolhedor. E eu sinto que isso tem muito a ver com a presença da Manu, da Cris também, que trabalha lá no RH, e das outras meninas lá do grupo, né? A gente percebe que a seleção das pessoas, elas são baseadas nisso, e a própria condução, né, das decisões se considera também não só o lado racional, né, do problema, mas o lado emocional, né, e eu acho que não só por isso, tá, mas também por isso, a presença da mulher na gestão, ela contribui muito para o sucesso da empresa, né, para o sucesso da empresa. É lógico que eu não estou resumindo o papel dela nesse sentido. Eu acho que, tecnicamente, a Manu, ela é muito, muito capaz, ela é muito boa, e ela também tem condição de resolver qualquer tipo de problema que fuja do emocional. Mas é um tempero, é um detalhe que a gente enxerga na Alpina em relação a outras empresas que prestam o mesmo serviço, que executam projetos semelhantes, né? Eu sempre brinco, assim, agora nem tanto, mas eu lembro que, assim, aos 4 anos atrás, 5 anos atrás, as empresas que trabalhavam com marketing digital, muitas vezes eram construídas por pessoas que vinham da área da tecnologia. A gente tinha uma turma, assim, da ciência da computação, os desenvolvedores e tal. Ainda existe aí algumas empresas que têm esse DNA. E eu tive a experiência de trabalhar em algumas empresas assim também. Pessoal, é uma lógica completamente diferente. O processo é completamente diferente. A relação com o cliente é completamente diferente. A sinergia com a equipe completamente diferente. Então, eu acho que isso, a presença da Manu na Alpina, ela traz um pouco essa característica. E eu acho que não só, lógico, tem muito a ver com a personalidade dela, mas eu acho que isso também tem a ver com o lugar dela como mulher, assim, dentro daquele espaço, a relação que ela tem com aquelas pessoas. Mas essas são só as minhas impressões. Sim, mas é até interessante tu falar isso, realmente, geralmente o pessoal, porque quando a gente está dentro, a gente às vezes não consegue olhar, né? Tem uma percepção de fora, assim. Mas o pessoal sempre diz, a Manu é o coração da Alpina, né? Então, realmente, eu acabo trazendo um olhar para essa parte mais humanizada, a questão da implementação da cultura, né? E trabalhar a cultura mensalmente é uma necessidade que veio de mim, de muito querer aprender também, de ver o quanto isso é relevante, o quanto isso traz resultados numéricos e tangíveis para o negócio, né? Então, realmente, eu acabei batendo no peito e defendendo essa bandeira, né, dessa questão mais humanizada, de trazer a cultura. E, ao mesmo tempo que eu tenho esse cuidado mais humanizado e valorizo esse relacionamento mais feliz entre as pessoas, também não quer dizer que é ONG, né, que a gente fica lá, né, brincando, mas é esse equilíbrio, né, exatamente esse equilíbrio, ao mesmo tempo que a gente se exige, a gente se cobra, a gente quer trabalhar com pessoas boas, a gente quer ser cada vez melhor, a gente quer, como é que o pessoal diz, a gente trabalha duro levemente, então tá todo mundo te ajudando ali, sabe, a evoluir, a ser melhor.
E eu acho que é bem esse equilíbrio, assim, da razão e da emoção que é importante a gente ter e que talvez seja um pouco disso que o Ciro comentou. Muito legal. Manu, além da questão do design, né, vocês também têm profissionais aí que se envolvem com a etapa de atendimento, de propaganda, com a etapa de planejamento. Vocês também têm algumas pessoas responsáveis por mídia, né, por tráfego. Vocês têm profissionais de design, e vocês têm os desenvolvedores também, né? Não sei se, enfim, tem várias peças. Hoje, dessa galera aqui, a gente tem 22 aqui, alunos que estão, em torno de 20 alunos que estão com a gente online. Se alguém acha que tem algum tipo de interesse, eu gostaria de saber, gostaria de, sei lá, participar do processo seletivo na Alpina, gostaria de conhecer a empresa, por onde, o que eu tenho que fazer, né? O que tu recomenda, assim, que a pessoa faça para que saiba quais são as vagas e possa, de repente, conhecer um pouco mais, vir a ser colaborador de vocês? Ai, que legal, a gente está sempre buscando pessoas interessadas em trabalhar com a gente, né? Então, a gente tem vários canais, né, pessoal? Um canal é o Ciro, muitas vezes ele passa alguns contatinhos para nós, mas dá para ir através do site, tem uma área lá de trabalho conosco. Através do Instagram também pode entrar em contato, e eu que vejo algumas mensagens lá, então você vai estar falando diretamente comigo, que daí eu direciono para o processo seletivo, direciono para o nosso RH. Então, assim, as oportunidades sempre existem, sabe, para contratação, às vezes tem vaga, mas às vezes a gente acaba nem abrindo a vaga e já tem uma indicação. A gente valoriza bastante essa questão de indicação, né, que geralmente se, por exemplo, a Laura foi aluna do Ciro, e quando a gente tem uma indicação, pessoal, tal pessoa é boa, a gente sabe que é uma pessoa semelhante a ela, tão dedicada quanto ela, né? Então, é bem legal isso também. Mas, basicamente, se vocês têm interesse em trabalhar com a gente, entrem em contato, não importa o canal, só registrem seu interesse, falem lá, entrem lá no nosso site, na área de trabalho conosco, de contato, trabalhe conosco, no nosso Instagram também. Espero que receber alguns interesses aí. Não, legal. Eu, às vezes, recebo, assim, um pedido do pessoal da Pina, me indica alguém para que tenha esse tipo de comportamento, né? Normalmente essa é a linha. Às vezes eu também indico algumas pessoas, mas em algumas situações, gente, acontece o inverso, sabe? E eu acho que é isso que vocês têm que se ligar. Do tipo, a Alpina me contatar, ou alguma agência me contatar, me perguntar assim, Ciro, me fala sobre fulano de tal. Né? Ela já está no banco de dados lá na Alpina, ela já participou do processo seletivo, e aí a agência está na dúvida, mas entre essas duas pessoas, o que tem mais a ver com essa nossa perspectiva aqui? Qual que é a tua opinião? Né? Eu não sou dono da verdade, me comunico não, tenho pouco contato com vocês, assim, a gente tem contato mais em sala de aula, mas algumas coisas com certeza a gente percebe, né? E aí, a partir disso, o processo seletivo da Alpina é muito sério, tem uma profissional que é muito competente, que trabalha lá, não é simplesmente uma indicação, né? Tem uma boa de uma entrevista de seleção, há critérios específicos para eles contratarem as pessoas. Então, essa avaliação deles, junto com o feedback de outras pessoas, que fazem com que eles continuem tendo uma equipe de qualidade, né? Uma equipe forte. Mas eu acho que é isso. Manu, vamos ver. Gente, alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa? Escrevam aí ou abram o microfone, tá? Fiquem à vontade. Bom, alguma pergunta, gente? Vocês estão aí? Tem alguém online? Ou só tá eu e a Manu aqui? Estamos, muito bem. Bom, tudo bem, pelo menos estamos. Construção de brand book, o que tu quer saber sobre isso, Gabriel? Não, é porque, assim, tipo, é uma dúvida, na verdade, de construção e de elementos que podem construir ele, sabe? Porque existe uma diferença, né? Até que o Ciro já comentou em algumas aulas sobre o manual de identidade e um brand book.
Então, eu queria saber, tipo, eu vi que vocês construíram o da Razer e o que eu acabei vendo da Razer, eu achei bem legal, bem interessante. E eu fiquei curioso, assim, tipo, o que constitui um bom brand book, por exemplo, e qual a principal diferença, assim, sei lá. Legal. O manual de identidade visual, ele é bem resumido mesmo, né? Ele mostra as versões do logotipo, algumas aplicações, algumas diretrizes, muito resumido se comparar a um brand book. Eu tenho o da Razer aqui, eu posso mostrar para vocês? Dá tempo? Posso mostrar? Pode mostrar, Manu, pode mostrar. Vou compartilhar a tela, então. Que daí fica mais visual, a gente consegue compreender melhor, né? Tá todo mundo vendo? Sim? Sim. Então, basicamente a capa, então, do nosso brand book. Calma aí que negócio. Uma travadinha. Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Então, vamos lá. Esse cara aqui é o brand book mais extenso que a gente já fez na vida, tá? Então, ele é bem grande mesmo. Aqui, então, temos a nossa capa. Logo depois, a gente falou do storytelling da marca, para trazer essa introdução mais emocional. Vou passar um pouquinho rápido, tá? Logo depois, a gente explica o que é o brand book, como ele pode ajudar, né? E aqui, basicamente, é o nosso sumário. Então, a gente entra na etapa aqui de identidade verbal, a gente tem tom de voz, personas, públicos, slogan, várias coisas que eu já mostro para vocês também. Toda a parte da marca, elementos básicos, ícone. Aqui já tem algumas coisas que tiram um pouco da dúvida do Gabi ali, ó. Por exemplo, normalmente a identidade visual, aquele manual de identidade visual, não tem a identidade verbal. Talvez a gente não fale sobre fotografia, as aplicações elas não são tão extensas. A parte da marca aqui tem todo um elemento mais de fundamento, de conceito, que de repente lá no manual de identidade visual é algo mais enxuto. Exatamente. Tem, por exemplo, assim, tem alguns capítulos e cada capítulo muito mais resumido no manual. Né? Então, entra a identidade verbal, então a gente fala aqui o tom de voz, escreve sobre o tom de voz, a persona da marca, então, públicos da marca, as personas, quantas são, quem são eles, sobre o que falamos, como falamos e escrevemos, se é mais formal, informal, a questão do slogan também, como a gente aplica esse slogan. Então, também temos slogans de submarcas. No caso do brand book da Razer, existem submarcas. Aqui são elas, né? Então, tem workstation, desktop, acessórios, servidores. Cada um deles possui uma breve descrição, um slogan para cada um deles. Como são alguns exemplos de comunicação externa, com o público externo. Comunicação interna, às vezes um informativo para a equipe. Aí entra a etapa de marca. As versões do logotipo. Temos essa responsividade quando a gente precisa utilizar ele em uma dimensão menor, as alturas, as margens, redução do logotipo. A arquitetura da marca, novamente, com a estrutura completa. Aplicações erradas. Elementos básicos, aqui o terceiro capítulo, né? Então, são as cores, os códigos de cores, os grafismos, elementos de apoio que foram utilizados para complementar, as fontes que são utilizadas. É bem mais completo, assim, no caso da Razer, eles utilizam muitos softwares, então como é que a gente vai aplicar esses softwares? Cada um em cores diversas, ou todos em tons de cinza, para unificar eles. Ícones também, a gente definiu um pack de ícones específicos para a Razer. Fotografia, então a fotografia tem vários grupos de fotografia, então de produtos, como é que ele funciona. Temos as fotos mais humanizadas com pessoas, como é que elas devem ser.
as fotos mais técnicas, com o produto sendo utilizado. Eu posso mandar para Aqui você. tem uma estética de filtro também, né, Manu? Aqui fica bem claro essa diferença que também cria uma sinergia de identidade visual que faz a diferença no acabamento. Ambienta, né? Vamos falar como é que foi feito o tratamento, bem complexo, bem completinho. Composição de peças, então a gente fez uma base, uma peça base, como é que ela seria? Espaço para chamada, a foto, as informações da empresa, como devem ir, qual é a margem de segurança, quando tem uma divulgação de precificação, como é que ela deve ser formatada. Aí as aplicações, né? São os impressos, cartão de visita. Uma série de elementos de expressões e aplicações da marca. É isso. Muito bem. Pessoal, aproveitando para fazer um jabá, né, para o cliente nosso, se vocês estão precisando de um computador para rodar melhor, Photoshop, Adobe Premiere, né, esses softwares mais pesados, deem uma força aí para o pessoal da Razer, é uma empresa aqui da nossa cidade, né, é uma indústria de computadores que compete com Dell, compete com Apple, compete com essas marcas gigantes, e está aqui pertinho, em Passo Fundo, vende para o Brasil inteiro o computador, e tem muito careiro. Depende, cara. Diz lá que tu conhece a Alpina e o Cílio, vamos ver se eles não fazem um preço melhor para ti. São computadores mais caros porque são computadores de mais desempenho também, né? Não é como um produto da Dell, sei lá, um produto mais básico. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Quem é que tá falando aí? Eu não tô escutando. Amanda. Aqui, a Amanda. Eu queria Fala aí, saber, Amanda. em relação à marca ali da Alpina, o nome, assim, foi uma coisa que há 8 anos atrás vocês já tinham esse nome, criaram, ou foi algo que mudou com o tempo? Meu Deus, foi muito difícil a escolha do nome da Alpina. A gente ficou, meu Deus, 6 meses para definir, tá? A gente tinha algumas opções de nomes que a gente gerou. A gente fez uma pesquisa com algumas pessoas, só que naquela pesquisa nenhuma daquelas opções era Alpina. E a gente foi viajar. E daí a gente, sei lá, gerou esse insight, Alpina, escalada, montanha, conquista, sei lá, a gente gostou do contexto, do conceito, né? E nas outras opções anteriores, cada sócio divergia. Quando dois amavam um, o outro odiava, assim. Então, quando a gente, sei lá, tava, acho que num hotel, no saguão, assim, conversando, e a gente acabou falando sobre a empresa, acabou surgindo, assim, de uma forma muito informal. E daí todo mundo gostou, daí a gente foi, enfim, acabamos implementando de uma forma bem, sei lá, informal, bem única, né? É legal falar também, né, Manu, que eu acho que a gente pode contar aqui, dar um spoiler, assim, a Alpina tá tendo uma filhote aí que tá nascendo nesses próximos meses aí, talvez, mais um pouquinho, que é uma empresa que a gente tá trabalhando junto. Acho que eu não posso contar o nome ainda, né, mano? Vou deixar de surpresa, mas também lembra Alpina, também é um nome que tem a ver com essa ideia é um nome que remete a essa ideia e tá próximo do contexto de lançamentos, né? Que é um pouco do que a gente vai trabalhar agora, lançamentos imobiliários e tal. É um conceito similar, mas que também tem a sua personalidade única, digamos assim, né, Ciro? Exatamente. Mas legal. Pessoal, mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Muito bem. Pessoal, Manu, então assim... Só uma coisinha. Oi? Quem quiser entrar Fala em aí. contato comigo... Oi, posso falar? Sim. Gente, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Pode
quiser tirar alguma dúvida, sei lá, o que for, sabe, algum conselho, algum direcionamento, o Ciro tem meu WhatsApp, podem falar comigo, podem entrar em contato comigo ali no Instagram, que eu vejo todo dia. Fiquem bem à vontade, tá? Estamos à disposição aí para vocês, do que precisar. Era isso. Legal. Manu, foi muito legal conversar contigo, tá? Pessoal, deem feedback aí, como a gente sempre faz. Contem o que vocês acharam do papo da Manu. Escrevam aí para ela no chat. Foi muito legal conversar contigo hoje. A gente tinha uma expectativa aí de ir até umas 9 horas. A gente chegou até um pouquinho além, porque o papo estava bom mesmo. Eu tinha feito um roteiro para Manu, assim, de alguns temas. Eu acho que a gente nem seguiu aquele roteiro, né, Manu? Mas não precisou. Acho que foi muito legal igual. E queria te agradecer muito, assim. Eu acho que a nossa formação, ela depende também de pessoas que inspiram, né? E eu tenho certeza que tu inspirou muita gente aí de acreditar na profissão, de acreditar no mercado, de achar que é possível, né? E isso é muito importante. É o legado que a gente deixa como profissional, que vai além daquilo que a gente faz tecnicamente, né? Então, te agradeço muito. Tenho certeza que o pessoal também curtiu. E vamos fazer outras parcerias aí pela frente, né? Vamos tentar criar mais sinergia e tentar ajudar as pessoas, tentar ajudar o mercado. Eu acho que é por aí. Muito obrigado mesmo, tá, Manu? Foi sensacional. Ai, que bom, gente. Fico super feliz que vocês gostaram. Eu queria realmente ter essa troca com vocês, poder contar um pouquinho sobre os meus erros, né? E algumas experiências que eu tive. Espero ter realmente enriquecido a aula de vocês. O que vocês precisarem também, entrem em contato, sabe? Vamos conversar. Eu estava pensando aqui, Ciro, de repente podia fazer um checkpoint da Alpina e convidar a galera para participar online ou quando Claro. der presencial, seria muito legal. O checkpoint, pessoal, é tipo um momento que é... Bom, explica você aí, Manu. Melhor, né? O que é o checkpoint? Depois que a gente colocou nossa cultura no papel, a gente criou momentos todo mês com toda a equipe para falar sobre cultura, para falar sobre conhecimento técnico, para se reunir, para aprender algo relevante, né? Ter esse momento que não é só dia a dia, trabalho ali, cada um no seu computador. Então, a gente fala sobre tudo que é assunto, tudo que é assunto relacionado a questões técnicas, enfim, de mentalidade, cultura e etc., e é um momento muito legal para a gente conhecer novas pessoas também. E se vocês quiserem, então, se tiverem interesse de participar no momento desse, quem sabe a gente pode se reunir aí para trocar ideia e compartilhar conhecimento. Isso aí. Ciro, teu microfone. Desculpa. A próxima vez que sair, gente, o checkpoint, ou tu achar que tem um assunto que é legal, compartilha comigo o evento e eu passo para todo mundo no link da videochamada, assim, eu acho que no mínimo acompanhar, tem muitos aqui que vão pilhar de acompanhar. Legal. Vou conversar com as meninas que organizam para a gente pensar em uma pauta para a gente poder incluir você. Seria muito bacana. Legal. Então é isso. Manu, é isso. Tá, muito obrigado mesmo. Foi sensacional. Espero poder contar contigo em outras oportunidades para a gente bater um papo com o Fabrício também, né? Hoje eu queria conversar mais contigo, porque eu queria mostrar esse processo que tem por trás da criação mesmo, mas o Fabrício também tem uma experiência bem bacana de gestão, de atendimento, né? Que eu acho que a gente pode falar num segundo momento. E ele é bom também ali em direção de arte também, ele participa, ele sempre gosta de agregar um pouquinho, afinal ele é designer também, né, e tem muito esse feeling. Com certeza, o que precisar, a gente está aí para ajudar vocês. Muito bem. Então tá, gente, uma boa noite aí, semana que vem a gente volta a se encontrar no mesmo horário, né, e vamos adiante. Valeu, pessoal, boa noite. Valeu. Tchau, tchau.